No Espaço Saúde, vamos falar hoje de nomofobia, que é o medo de ficar sem telemóvel, que nos casos mais extremos pode ser considerado uma doença. É a minha convidada, a psiquiatra Ana Nava. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda à edição de manhã, como está? Quais os principais sintomas que mostram que podemos estar perante um caso de nomofobia? Olha, eu gostaria um pouco de esclarecer melhor, se me permitir, Claro. o que é que estamos a falar. Na verdade, em termos psiquiátricos, não existe nas classificações internacionais de doença nenhuma doença com este nome. Mas não há dúvida que o telemóvel e, sobretudo, os smartphones são um fenómeno transversal que existe na nossa sociedade atual e que não há qualquer dúvida que foram uma enorme inovação e de que, de um modo geral e muito abrangente, toda a gente utiliza e não passa sem ele. Agora, a questão é como é que esta utilização é feita e como é vivenciada. Mas este nome vem de algum lado, esta nomofobia vem de algum lado. Provavelmente, mas não propriamente da comunidade médica, talvez mais da comunidade mediática, mas lá chegaremos. Digamos que os smartphones são um utensílio que congregam num mesmo espaço, num pequeno objeto, várias áreas da nossa vida. Não só a área pessoal, como a afetiva, como a profissional e como a lúdica. E como tal, são muito úteis e por isso tiveram tanta divulgação e expansão na nossa sociedade. E digamos que a relação que as pessoas estabelecem com este utensílio é tão transversal como as relações afetivas que as pessoas estabelecem ou como as relações que estabelecem com o seu trabalho. E, portanto, diríamos que a relação que as pessoas estabelecem com o smartphone é o espelho da sua personalidade e da sua saúde psíquica e mental. E, como tal, podemos dizer que, como por exemplo, a relação com o trabalho, as relações afetivas, podem ser vivenciadas de uma forma saudável e normal, ou podem ser vivenciadas de uma maneira patológica, ou podem ser vivenciadas de uma maneira adolescente. Por exemplo, as relações que os adolescentes estabelecem com estes objetos são típicas da adolescência, com uma enorme intensidade e energia própria da juventude, com uma enorme intolerância à frustração quando não o têm, e é aí que aparece esse termo e as pessoas falam mais disso, com uma dificuldade em estabelecer limites, por isso os adolescentes estão sempre a necessitar e conseguem um pouco pôr o seu smartphone de lado para estar a jantar com os pais. Não são só os adolescentes, há muitos adultos que hoje em dia têm essa dependência extrema também. Exato. E porquê? Mas noutro sentido. Os adolescentes utilizam o telemóvel e os smartphones para outras funções que os adultos não utilizam, até porque eles não existiram antes disto existir. Portanto, eles não sabem o que é a vida sem isto. Os adultos sabem. E, portanto, quando são frustrados e não o têm, temos alternativas. No entanto, é uma coisa que nos faz diferença. Utilizamos outras áreas dos smartphones. Os utilizamos muito para a vida profissional. E na vida profissional é muito útil, mas claro que há workaholics. E, portanto, as pessoas que são workaholics têm uma relação workaholic com o seu smartphone também. As pessoas menos workaholics prescindem mais e não são tão obsessivos na sua relação com o smartphone. Também os adultos utilizam para as redes sociais, mas como sabe, as redes sociais e afetivas dos adultos são diferentes das adolescentes. Na adolescência é aquela idade da nossa vida em que o grupo é fundamental, estar com os amigos é fundamental e a família e os outros são pouco importantes, não é? Vamos só, e se me permite, voltar ao início desta conversa e perguntar, porque eu acho que é aquilo que, tendo nós noção hoje em dia, é aquilo que interessa a muita gente saber. Quais são os sintomas, as manifestações que poderemos estar perante um caso destes? Depende. Se uma pessoa tiver já de raiz uma patologia psiquiátrica com ansiedade, quando é posta perante a situação frustrante de não ter o seu smartphone, vai reagir com ansiedade. Se uma pessoa é depressiva, vai reagir com depressividade. Se uma pessoa é psicótica, vai reagir psicoticamente. Há manifestações físicas também. Eu ontem li que podem surgir suores, pode até dar febre. Isto é verdade? Tanto como quando um adolescente, aqui há 50 anos, os pais diziam assim: meu amigo, estás de castigo, agora durante um mês não podes sair com os teus amigos, não lhes podes telefonar e não podes ir ao cinema e não podes uma série de coisas. Havia adolescentes que ficavam em transe, suavam, faziam crises, choravam. Haviam outros que, pronto, está bem,
tem que ser, toleravam melhor a frustração. Portanto, eu diria que é exatamente como, por exemplo, as relações afetivas. Há pessoas que vivem as relações afetivas com muita ansiedade. Não é a relação afetiva que dá a ansiedade. Dependerá naturalmente Dependerá de indivíduo da para própria indivíduo. patologia e da própria personalidade da pessoa. E existe tratamento? Para todas as patologias psiquiátricas, de um modo geral, existe tratamento. E para isto também. Se me disser assim, um adulto ou um adolescente que fica sem o seu smartphone, desenvolve sintomas da área psiquiátrica, quer sejam de ansiedade, quer sejam de depressão, isso é apenas um red alert. É sinal que aquela pessoa tem uma patologia de base e precisa de ser tratada. E aí, claro que a psiquiatria e a psicologia oferecem diversas possibilidades De uma forma de muito distinta, tratamento. que já não temos muito tempo. Mas esse Com certeza. tratamento poderá passar por onde? Poderá passar por uma psicoterapia, por uma intervenção psicofarmacológica, dependendo muito da doença de base que a pessoa tem. Mas que fique muito claro que há uma reação saudável a sermos frustrados também a não ter um smartphone, e isso não é patologia. As pessoas fiquem sossegadas, porque se um dia se esquecerem do iPhone em casa e se sentirem ansiosas, ficam um bocado perdidas porque não têm o seu instrumento habitual de trabalho ou de relação, isso não é doença. Depende se isso passa a um determinado nível da normalidade, aí entramos no caso da patologia. E podemos prevenir chegar a este estado? Eu acho que se todos tivermos uma vida saudável do ponto de vista psíquico, estamos de algum modo protegidos. As pessoas que já têm uma doença de base são mais atreitas a que possam desenvolver uma patologia numa circunstância de frustração destas. Doutora, muito bom dia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi Muito um gosto obrigada tê-la na edição também da por manhã. vir Até uma aqui. próxima oportunidade.